No século XIV, mais precisamente no ano de 1346, uma praga se iniciaria na Europa e iria até o ano de 1720, dizimando 200 milhões de pessoas no processo, o que equivaleria a um terço da população europeia. Mas afinal de contas, de onde se originou essa doença? Como foi a vida das pessoas no processo? E como ela chegou ao fim? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. A peste negra ou peste bubônica é uma doença bacteriana encontrada em pulgas que ficavam grudadas em ratos contaminados. Inicialmente, a peste negra vivia na região da Ásia Central e havia dizimado cerca de 24 milhões de pessoas no início do século XIV. Porém, uma ideia macabra a colocaria diante do berço do mundo na época, a Europa. Acontece que entre os anos de 1343 a 1346, a cidade de Kaf estava em um conflito com tropas tártaras, até que de repente, tropas tártaras foram dizimadas por um surto de peste negra. Foi aí então que eles tiveram a ideia de lançar corpos contaminados com a doença na cidade de Cafa. O problema é que vários moradores começaram a fugir do local para lugares como a Península Itálica e Constantinopla, sem saber que levavam consigo uma praga mortal para a época. Originária dos portos do litoral mediterrâneo, a peste negra se alastrou por toda a Europa. Em 1347, a doença assolou a Sicília, situada ao sul da Península Itálica. Em 1348, atingiu Marsella na França. Em 1349, chegou a Gênova e o norte da Itália. A partir daí, se espalhou pelo continente europeu. A disseminação da peste negra resultou em mortes generalizadas, provocando uma série de especulações, como sendo um castigo divino ou atribuindo a culpa aos judeus. Os europeus logo perceberam a altíssima contagiosidade da doença, que passou a ser transmitida por vias aéreas através de espirros. Assim, uma pessoa infectada podia facilmente propagá-la por via respiratória ou por meio de suas vestes. A peste negra agia de maneira devastadora, levando à morte em poucos dias após a contração. Quando transmitida pela via respiratória, é denominada peste pneumônica. De acordo com o historiador Hilário Franco Júnior, os doentes sucumbiam até 3 dias após contraí-la, enquanto Jacques Le Goff menciona que muitas pessoas que apresentaram sintomas faleciam em 24 horas após o surgimento dos primeiros sinais. A vida das pessoas durante essa epidemia foi um verdadeiro inferno, já que naquela época a medicina não era muito evoluída e a higienização era, digamos, muito porca se comparada aos dias atuais. A doença logo se espalhou por centros urbanos e por zonas rurais, sendo os centros urbanos mais afetados por conta da grande manifestação. A cidade inteira se transformou num verdadeiro caos, porque as autoridades também eram afetadas e em algumas regiões europeias os povos começaram a perseguir os doentes, executando-os ou os deixando para morrer. Os médicos concluíram que o melhor a se fazer seria limitar a aproximação dos corpos e apenas médicos e padres, que era chamado para ouvir o perdão daqueles que não tinham esperança em cura, sendo esse último grupo bastante afetado por viver em mosteiros e a contaminação se espalhar rapidamente. Seus sintomas eram assustadores, com febres que podiam chegar até 41 graus, além de vomitar sangue e problemas de respiração. A percepção de que o contato com os doentes espalhava a doença levou as famílias a interromper as visitas aos enfermos. Funerais foram cancelados e os cuidadores começaram a usar trajes específicos de couro para evitar a contaminação. Os médicos adotaram máscaras em forma de bico de pássaros, recheadas com ervas aromáticas, acreditando que isso prevenia a infecção. Devido à escassez de sacerdotes e coveiros, os enterros em massa em valas comuns se tornaram comuns, dada a alta taxa de mortalidade. Contudo, percebeu-se que os cadáveres também transmitiam a doença, levando muitos a adotar a cremação dos corpos. Autoridades impuseram medidas de isolamento, proibindo visitas entre parentes e melhorando a higiene das cidades. Esse maior surto ocorreu entre os anos de 1348 e 1350. Porém, outros surtos ocorreram ao longo de todo o século XIV, com seu último caso registrado em Marsella, na França, em 1720. Estima-se que a peste negra dizimou entre 75 a 200 milhões de pessoas na região europeia, um terço da população na época. Porém, alguns historiadores e locais da Europa, como a Inglaterra, afirmam que mais de 70% da população foi dizimada. Essa epidemia foi determinante para a higienização na Europa, já que as ruas eram completamente imundas, sem o básico de saneamento, o que só facilitou a proliferação da doença. Infelizmente, esse é um período sombrio da humanidade, que culminou na perda e no sofrimento de milhões de familiares.